Mas é assim mesmo. Nós não Pois é, desistimos nunca. o Instagram, olha, Marta, o Instagram tem feito isso direto. Por isso é que a Não, gente não está tem em outras. problema. Nós Pois, não desistimos nunca, somos guerreiras. Estamos pois é, aqui firmes e voltei. fortes. Pois é, Vamos vamos aqui retomar. fala. Vamos retomar nossa conversa, né? E aí a gente Isso. tinha parado. Você estava falando, amor, eu não escutei você Não, travar. eu concluí, eu estava falando, eu ouvi realmente que eu havia conseguido passar essa questão justamente do ano de 2020, né? Para mim, a Uhum, palavra-chave é adaptação, né? Foi com uma verdadeira certeza. montanha-russa, nós subimos e descemos, nós passamos por várias estações do trem, como diz o ministro Fachin, né? E Sim. seguimos, né? Em Uhum, algumas descemos, em outras nem tanto, mas faz parte também das pessoas com esta formação na essência, eu digo, né? Com todo o uhum. respeito e carinho que eu tenho por você, minha professora, né? De Obrigada. resolução de conflitos. Então, a gente realmente tem que saber usar todas as técnicas, às vezes não Uhum. só, né? Realizando mediações, negociações, mas também nas nossas vidas. Faz Com parte. certeza, vamos dizer assim, porque a advocacia ela meio que deu um loop, né? Os Sim, grandes escritórios tiveram que entregar suas salas. Alguns se mantiveram, lógico, mas muitas pessoas tiveram que fazer o que a gente já fazia, parcerias, né? Porque não dá para ficar sozinho no mundo em home office, né? Muitas das questões vamos dizer assim, da ida atrás de clientes, da visibilidade da advocacia era feita boca a boca, né? E como é que fica esse tipo de propagação, marketing, com o novo mundo, com essa nova pós-pandemia, né? Com esse jeito que a gente teve que se adaptar à nova forma de viver, vamos dizer. A gente está vivendo de uma outra forma, apesar de ter tido flexibilizações nos últimos meses, agora a gente já está voltando para alguns isolamentos específicos devido à nova onda, né? A gente tem até relatos da terceira onda. Então, sim, tivemos que nos adaptar a esse momento todo, né? E hoje a gente veio falar disso também, né, Marta? Como é que sim. é essa advocacia para vamos dizer assim, o Décio fala no novo milênio. Eu falo É. pós-pandemia, né? Como é que vai ser tudo, né? Como é que vai ser a atuação do advogado? Como é que está Neste, sendo? an- É, é, Neste ano, Magali, nós é. tivemos assim um avanço enorme que Uhum, talvez signifique uma consciência do que realmente está acontecendo, ainda está por vir, de termos assim avançado em um ano o que talvez acontecesse em 10 anos. Então, o perfeito. Judiciário brasileiro ele tem ao menos 72 projetos de inteligência artificiais nos tribunais. Uhum, Algo que já pode se afirmar inicialmente é que a inteligência artificial no sistema de justiça brasileiro veio para ficar, né? uhum, Esses dados todos são da Fundação Getúlio Vargas, que aponta a existência desses 72 projetos com bases diferentes de implementação. A uhum, pesquisa contempla também o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais de Justiça estaduais, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, além do Conselho Nacional de Justiça. Então, uhum. realmente, já é uma realidade, né? Já é uma Sim. realidade. A gente tem uma portaria que ela ainda foi Uhum, de 2019, é o número 25, que ela uhum, fala justamente o quê? Desse laboratório de inovação do processo judicial em meio eletrônico, que é o Inova uhum, PJE e o Centro de Inteligência Artificial aplicada ao PJE, né? E aí uhum. nós temos assim uma lista de vários desses projetos, né, dessas inteligências artificiais já implementadas, com destaque para o projeto Vitor, do STF, que analisa a existência ou não de repercussão geral nos recursos extraordinários que chegam ao STF, com alto Uhum. nível de acurácia, e o Sapiens também, que é um sistema de inteligência artificial, né, jurídica da AGU, que recebeu Perfeito. inclusive o prêmio Inovare deste ano, né? Que Agora há poucas legal, semanas atrás.
Uhum. Percebe-se que há uma semelhança entre essas inteligências artificiais desenvolvidas pelos tribunais. Nós temos no TST o BEM-TV, nós Uhum. temos na AGU o Sapiens, que eu acabei de falar, na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a doutora Luzia, no TJRN o Poti, no TJRO o Sinapse, no TJMG Uhum. Ágil e Radar, são muitos, viu? No Muito. TJPE o Elis, TJPR nós temos o Larry. Então, assim, são inúmeros, fora os outros tantos que eu não estou nominando. Isso Uhum. é muito interessante, né? Nós temos que observar que a revisão humana sempre será possível, que as inteligências artificiais jamais substituirão o ser humano. Aí a gente fala da humanização, aí a gente Da fala da advocacia. mediação, de Sim. tudo aquilo que a gente, né, aprecia e Uhum. pratica. Sendo assim, o que se percebe é que nas práticas antigas eram realizadas através de outras ferramentas, né? Só que hoje Uhum. em dia a gente consegue realmente, através dessas novas práticas, a gente consegue otimizar e cada vez mais ter acesso ao que parecia impossível. E Uhum. isso vem realmente alcançando, inclusive, os métodos, que eu já vou chegar lá daqui a pouquinho, porque nós tivemos uma resolução anterior, do meio do ano, e agora Uhum. há pouco, no início de dezembro, tivemos uma outra resolução do CNJ, tratando especificamente dos nossos métodos. Uhum. A Perfeito. resolução 332. Uhum. Tá vendo? A gente vai falar sobre isso também. Aí a resolução número 332, que foi a de agosto, do Conselho Nacional de Justiça, ela realmente saiu à frente, né? Quando o Uhum. CNJ editou esta resolução, ela dispõe sobre ética, transparência, Uhum. governança, na produção e no uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, foi assim um grande avanço, né? Realmente, Uhum. regulou toda essa nova tecnologia, e depois nós tivemos a outra resolução. Mais para frente, um pouquinho, nós tivemos a resolução ainda deste ano, olha quantas novidades, Uhum. que foi a número 358, de 2 de dezembro agora, do Conselho Nacional de Justiça. Ela tem Uhum. 9 artigos, ela não é assim, uma resolução Extenso. muito extensa, né? Ela não é. Mas ela Uhum. realmente pontua grandes avanços, né? Ela foi a primeira legislação sobre a criação de soluções tecnológicas para a resolução de conflitos pelo Poder Judiciário por meio de conciliação e mediação. Ela Perfeito. preceitua, Magali, que a resolução dos conflitos por meio de conciliação, mediação, seriam realmente, né, Uhum. alternativas mais céleres no processo judicial, com a mesma segurança jurídica, sendo medida de efetividade do acesso à justiça. Isso consta, inclusive, ipsilíteres por escrito na resolução. E ela Uhum. define um prazo que é super interessante para nós mediadores ficarmos atentos, né, Uhum. conciliadores, todos deste meio, Uhum. de até 18 meses a contar da data, né, de entrada em vigor dela própria da resolução, para que os tribunais disponibilizem um sistema informatizado para a resolução de conflitos por meio de conciliação e mediação, né, o CIREC. Então, Uhum. isso realmente foi um grande ganho, né, na nossa área, e eu estou assim muito esperançosa, não só porque está chegando o final de ano, não só porque eu Sim, sou uma otimista convicta, porque eu acredito na nossa nos médicos. humanidade, eu Sim. acredito, né? Por isso que nós estamos com essa advocacia Uhum. humanizada, realmente assim, prestigiando ela, né? A gente quer realmente ajudar o ser humano, né? Uhum. Quanto mais pessoas virem o que a gente já conseguiu enxergar, né, mais Sim, soluções nós conseguiremos de uma forma mais célere, né, e com efetiva. certeza. Marta, muito feliz aí com essa sua fala, mas em um momento, quando você fala, até que a Adriele, né, sua colega lá, sua amiga lá do mestrado, ela parte para o lado de informatização. Vamos esclarecer aqui, até para as pessoas, porque parece meio que uma dialética, né? No momento que a gente está falando de humanização, a gente fala de informatizar. Mas a informatização, pelo menos pelo que eu percebo, né, seria um meio de apoio.
e até Sim, celeridades, né, de sim, resolução de processos, né? E aí, vendo desse ponto perfeito. de vista, a gente tem, não que a gente está desumanizando o homem, né? Não. A gente, pelo contrário, a gente está facilitando a vida dele para ele viver mais tempo. Sempre eu falo que o nosso maior bem é o tempo, né? Lógico que a gente tem a Sim, família, filhos, né? A saúde, mas se a gente não tiver tempo de fazer, de curtir a família, tempo de fazer as outras coisas, a gente perde o nosso maior bem. Então, quando a gente resolve de uma forma mais célere, mais rápida e mais sistêmica e humanizada a questão, que ela não volta, se ela retornar, porque ela pode até retornar, o conflito pode retornar, mas se a gente consegue chegar próximo do ótimo, numa resolução do conflito, talvez empodere as pessoas para não terem mais conflitos, né? E então sim. a gente vai diminuindo essa demanda, né? E as pessoas, como a gente estava falando no outro vídeo, né? Porque não vai ficar gravado, infelizmente caiu, que onde a gente se perdeu, onde o homem se perdeu, né? Ele precisa mesmo toda hora estar demandando no judiciário para resolver os seus causos. Outra coisa, Marta, que eu vejo, não sei se você concorda comigo, é o valor do judiciário, né? Eu estou Sim. abismada com uma causa que a gente tá junto até nessa, né? De uma cliente lá em Rondônia, que ela, para entrar na justiça, ela vai precisar pagar 54 mil, né? Estou É. pensando num jeito dela não ter que pagar isso no início e pagar no final, se ganhar a causa, olha só. E aqui no DF a gente tem uma justiça, vamos dizer, mais barata. Será que, no meu ponto de vista, talvez seja, mas no seu ponto de vista, será que isso facilita com que as pessoas demandem tanto no judiciário aqui no Distrito Federal? O que é que você acha? Magali, eu concordo com você, e a minha impressão é que sim, né? Eu que já morei em todas as regiões do país, Sim, perfeito. minhas andanças, então, assim, realmente as custas aqui são bastante acessíveis. Eu acho que isso impulsiona as pessoas, e naturalmente, isso é até um pouco triste de falar, mas as pessoas primeiro pensam em discutir, né? Barra brigar Sim. por um direito seu. Ah, mas é meu direito. Mas Uhum. e eu não falo agora de preço, eu falo de valor, né? E Sim. o outro lado, e o valor de você não ingressar com um processo na justiça, e o valor de você não se indispor em ter que, querendo ou não, estar em determinados processos, particularmente na área de família, né? Uhum. Então, Com assim, certeza. são situações bastante delicadas e que, Uhum. infelizmente, por nossas custas, né, aqui do TJDF, serem bastante acessíveis, às vezes as pessoas preferem. Eu mesmo estava vendo agora, nesses últimos meses, no Uhum. TJDF, né? Mas aí lá no Sejusc, de Águas Claras, que é uma área Sim. civil, contratual, não é de família, mas Uhum. muitas pessoas ingressam, né, para tentar realmente conseguir um acordo. Infelizmente, não conseguem realizar este acordo, às vezes por desconhecimento realmente ainda da existência dos métodos, Uhum. né? Às vezes por não ter acesso ou realmente também não conhecer fisicamente, né? Um profissional da nossa área, um Uhum. profissional que atue utilizando os métodos. E Perfeito. também porque nós temos, pelo que eu percebo ainda, muitos colegas que são altamente litigantes. Muitos Sim. colegas que preferem, às vezes, prolongar, né, um processo pensando, infelizmente, na parte dos honorários em si, né? Do que pensando no bem-estar daquela pessoa, daquela família, seja pessoa física ou pessoa jurídica, porque as empresas são feitas de pessoas também. Sim, As também. empresas também são feitas de pessoas, né? A gente Uhum. sabe Perfeito. que por detrás de uma empresa, como você, né, bem ensina em salas de aula, por trás de uma empresa, normalmente as empresas são familiares, né? Existem pesquisas Uhum. no Brasil de que as empresas, Maioria dela. a maioria, elas são formadas por famílias,
Então, isso Uhum. envolve N situações, né? Sim. Não é a questão do que realmente está por cima, mas das Uhum. camadas do que está por baixo, do que está acontecendo no seio daquela família. Então, são Perfeito. questões extremamente delicadas. Eu Uhum. atuando lá nesta área de contrato, na área civil, quando nós começávamos a conversar e às vezes partíamos da sessão conjunta para a privada, aí nós percebíamos que realmente tinham outras questões. Aquela Uhum. viagem frustrada, mas era viagem de lua de mel, né? Sim. Então, tinham várias situações que ocorreram, e particularmente, em especial neste ano, né, de pandemia, que se agravaram, não é? Realmente, assim, Uhum. há questões e posições, né? Tem Sim. realmente situações de pessoas, de partes, né? Tanto de um lado, requerente e Uhum. requerido, bastante posicionados, mas que nós temos que realmente tirar as camadas, né? E ver os interesses por detrás, e que infelizmente ficaram assim mais à flor da pele em função da pandemia, Com né? certeza. As pessoas Realmente a mudaram. pandemia trouxe um desgaste muito grande para todos, Uhum. né? Sim, perfeito, Marta. Isso é realmente a gente vê, né, nas relações. A falta de Sim, tolerância é uma delas. É incrível a falta de tolerância depois da pandemia, né? Quando a Kátia está falando aqui que quando há alinhamento prévio com o cliente, pode-se estabelecer bons honorários justamente porque se sim, busca isso, sim, Kátia, perfeito. O que acontece é que tem muito advogado que não sabe isso que você está falando, né? Tem muito advogado que acha que o acordo virá para ele perder dinheiro, né? E você pode até um pouco, você pode até na negociação ganha-ganha, né? A gente sabe que todos os lados cedem, né? Você pode até, como advogado, estar cedendo um pouquinho, mas o que você está ganhando em tempo, como você falou, em economia de isso, vida, isso aí, sem dúvidas, você está ganhando. Eu falo para você que eu acho que, felizmente, os advogados, né, até com a inclusão dos métodos dentro dos bancos, mesmo sendo disciplinas optativas ainda, né, ainda eu falo, porque a esperança é que elas se tornem disciplinas obrigatórias, que é a negociação, a arbitragem, né, a conciliação, a negociação, serem disciplinas que façam parte da obrigatoriedade de todo advogado. E elas dão, assim, uma virada de chave na cabeça de sim, todos os advogados, né, Marta? Eu era uma sim, advogada litigante na minha formação. Eu já, como a gente começou naquele outro vídeo, quando o cliente chegava para mim, eu já pensava, ai, qual é, né? Quanto tempo, eu já calculava quanto tempo a gente ia ficar na justiça para poder solucionar, e eu era uma advogada trabalhista. E pelos hipossuficientes, eu era, porque hoje em dia eu não atuo mais nessa área, estou na família mesmo, humanizada, eu mudei de área. Então, eu tenho muitos processos, eu tenho mais de 30 processos ainda tramitando trabalhistas. Então, o que, que acontecia? Quando o meu cliente, né, o hipossuficiente, a maioria deles, eu acho que de empresa, na época eu tenho mais duas ou três só que eu atuei. Então, quando o cliente hipossuficiente, que eram os empregados, eles chegavam no escritório, eu colocava, essa mania de colocar embaixo do braço eu tenho mesmo. Então, eu já colocava, já acolhia aquele cliente e dizia, agora a gente vai até o TST. Não tenha dúvidas que a gente vai até o TST. Só que eu conheci a mediação, né? No meio do caminho das minhas andanças trabalhistas, eu conheci a Beth, eu fui para a comissão de mediação e lá eu comecei, fiz uma pós no IDP de mediação, né? Dos métodos no geral. E quando eu cheguei lá, quem me conheceu naquela época, né? Eu tenho amigas daquela época, a Myrtle, por exemplo, a Beth, me conheceu uma advogada litigante. E acontece que hoje em dia eu não sou mais litigante. Eu sou uma advogada humanizada, como é esse tema que a gente veio trazer aqui. Olhar o sistema, olhar o outro, ver o outro e fazer o que a Kátia está falando. Na hora que o cliente chega, a gente construir uma árvore de decisão com ele, juntos. Vamos mostrar os caminhos que vão ser percorridos e aqueles caminhos mais viáveis, né? Pode ser que o cliente chegue para mim e na hora que eu veja, isso acontece muito, eu veja, não tem como a gente ir
para outro caminho a não ser para o judiciário. A gente precisa primeiro procurar o judiciário nesse caso. Acontece que na hora que a gente procura o judiciário e quando a gente conhece o advogado da outra parte, porque a gente pode fazer negociações diretas, né, Marta? E quando eu conheço Sim. o advogado da outra parte, eu encontro um advogado que tem essa postura que a Cádia está falando, assertiva, que é uma pessoa que tenta conciliar, tenta mediar, a gente vai sentar e a gente vai conversar. E se a gente conseguir tirar os nossos clientes do posicionamento deles em conjunto, a gente consegue um acordo. Nem sempre a gente consegue, não, mas a gente vai tentar. A gente vai tentar um acordo, porque é uma conversa que é uma coisa sistêmica mesmo, é uma coisa que tem que ser feito em conjunto, né? Não é uma coisa pontual. Você tem que ver, como bem a Marta falou, né, dos casos lá, que eram casos cíveis, né? Quando chegava no caucus, quando chegava na reunião privada, ela percebia que tinha alguma coisa por trás, era uma coisa que o cliente não ia perder só dinheiro, ele ia perder a viagem dele de lua de mel, né? Sonhos, ia perder sonhos, porque quando a gente demanda por alguma coisa, às vezes a gente está demandando por sonhos. Quantas pessoas Sim. não ficaram frustradas? Eu fui uma delas, de não viajar nesse ano, né, e ter feito um plano de viagem, realmente ter comprado passagens adiantadas, e num dado momento eu tive que ceder um pouquinho, a companhia ceder um pouquinho, por quê? Não adianta, senão como é que fica também as empresas nesse momento, né, Marta? Se a gente, como consumidor, não ceder, né, como é que as empresas ficam também? Porque a gente tem que ver que, como a Marta também falou aí, a empresa é feita por pessoas, né? Sim. Você não olha um objeto lá, você não olha a empresa e diz, aquela empresa não tem pessoas envolvidas, e muitas delas são famílias. Começam com famílias, depois tem corporações, crescem, mas o que acontece é que são famílias também envolvidas. E então, sustentam famílias. E sustentam famílias. Sustentam famílias. São coisas que um advogado humanizado, ele precisa perceber. E ele percebe, porque ele tem uma formação diferenciada. Ele percebe que, num dado momento, ele pode chamar o outro advogado para negociar. O advogado humanizado, ele pode também prestar uma advocacia preventiva. Ele não só vê, ele enxerga além daquela questão que está sendo apresentada. Advogar, minha esposa, eu estou completando quase 30 anos de graduação, né? Então, assim, advogar, minha esposa, os conflitos os mais variados possíveis e as disputas judiciais intermináveis, né? Como ser mais efetivo diante dessa triste, morosa, árdua realidade que todos nós, profissionais, que advogamos, que estamos ali na labuta, né? Podemos reverter como isso? Existiria outra forma de manejo para que os conflitos inerentes ao mundo do direito fossem resolvidos? Foi isso que eu sempre me perguntei, né? Esse questionamento me impulsionou a buscar outros caminhos, né? Por liberalidade, optar por entregar realmente um trabalho completamente diferente, mais alinhado com o meu perfil, com a minha parte humana em si, não só com a minha parte profissional. Nós não podemos nos dissociar do que somos. Nós não podemos nos dissociar da nossa essência. Porque se nós fazemos isso em algum momento de nossas vidas, nós sofremos. Perfeito. Nós sofremos e nós não temos mais os nossos sonhos realizados. Então, esse caminhar, essas estações de trem, elas precisam existir? Sim. É fácil? Não é. Né? Mas o que eu percebo também? Infelizmente, ainda há uma deficiência de profissionais com a expertise em negociar. Tem pessoas, inclusive, que têm esse perfil, mas às vezes têm dificuldade mesmo em conseguir se aperfeiçoar, né? O que eu digo aqui para os colegas, e tem vários que acreditam, né, que seguem esses seus sonhos e que são pessoas fantásticas, que eu admiro muito, que estão aqui conosco hoje,
né, que nós conhecemos realmente o trabalho, é que nós realmente precisamos continuar, né, disseminar essa sementinha, como fizemos lá no curso de mediação escolar, né, naquela certificação internacional, e seguir em frente. Não podemos desistir. As coisas estão acontecendo, né? A gente tem até autocomposição digital de conflitos, tem a doutora Adriele, a expertise, né? Tem o Online Alternative Dispute Resolution. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo, né? E que bom que está acontecendo no mundo, e que bom que nós estamos vivendo este momento, né? É uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa arrojada, que abarca técnicas de diferentes áreas, né? Essa tarefa nossa de mediar. Nós precisamos ser assertivos, precisamos ter intuição, precisamos ter uma escuta ativa, para entender as faltas por detrás dos fatos. Então, isso é muito forte, né? Às vezes a gente passa algumas horas mediando, negociando, né, Magali? Negociamos o tempo todo, com tudo em nossas vidas. Qual é a maior negociação que fazemos? A conosco. Né? A nossa maior negociação propriamente dita é aquela que nós fazemos conosco, todos os instantes de nossas vidas. E que não é fácil. É um exercício diário, né? O que eu percebo? Que nós precisamos ter um foco total em compreender os interesses, né, dos envolvidos, com uma escuta empática, compassiva mesmo, né, alicerçada em um equilíbrio emocional apurado. Esse cenário também constrói um ambiente seguro para que as dores expressas em formas de demandas judiciais possam ser sanadas com o mínimo de desgaste. Com certeza, Marta. Precisamos cada vez mais desta advocacia humanizada. Precisamos aprender a ser firmes com o problema e suaves com as pessoas. Sim, com certeza. Suaves com as pessoas, sabe? Porque uma palavra dita não volta atrás. Não, aquilo que é dito já aquilo que você causa no outro, e o outro, você é o outro para o outro. Né? Isso é engraçado, fica assim meio confuso, mas é verdade. Né? Quem é aquele ser humano? Ali tem um ser humano também, com inúmeras dores. Uma pausa aqui. Voltou. Marta, voltou. Estamos aqui, firmes. Pois é, a Cade já fez uma pergunta, Marta, para você. Quando outra advogada assume postura rígida e inviabiliza a mediação, como você desdobra? Como é que a gente desdobra isso, hein, Marta? Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta, né? Como é que a gente faz? Eu acho que a melhor coisa do mundo é quando a gente consegue se fazer exemplo. Sim. Então, assim, como eu sou muito transparente, né? Quem me conhece sabe, sou muito verdadeira. Eu gosto realmente de colocar aquilo que eu acho correto, né? Eu prezo por isso, pelo que é certo, pelo que é correto. E eu acho que quando a gente consegue se colocar numa mesa, né? Estamos todos à mesa, né? Sim. De uma mediação, no caso de uma negociação, né? Também, inclusive, acho que foi isso que ela perguntou, né? De uma forma assim, mais abrangente. Não, ela falou de mediação. Mediação em si, ela falou. Sim. Está mais legitimada a brigar. Primeiro, em termos de técnica, a gente pode ir para a sessão privada. Sim. Né? A gente pode ir para a sessão privada, pode colocar na varanda, né, Magali? Pode ir para a varanda, entendeu? Você pode falar melhor do que eu, como professora. Tem técnicas que a gente pode fazer, mas eu ainda acredito muito na empatia que a gente transmite, na segurança que a gente conquista e nessa condução do olho no olho, na mesa de mediação ou de negociação, do que a gente consegue conquistar. Eu acho que realmente, lógico que há situações, as pessoas são diferentes, e eu acredito também. Que bom que ainda são diferentes, porque nós somos complementares. Com certeza. Nós somos complementares. Quando o ser humano entender que ele precisa do outro, ele vai desconstruir essa necessidade de brigar com o outro. Com certeza. Marta, o que eu vejo assim, né, nessa pergunta da Kátia, é assim, realmente quando a gente está como mediador, né, e perfeita formação, eu boto minha mão no fogo da sua formação, quando você está como mediadora.
E aí o mediador facilita, vai para as sessões privadas, né? Faz as perguntas corretas, né? As perguntas abertas, né? Usa todos os métodos que a gente aprende em nossa formação, né? Em nossa capacitação. Uma dificuldade que, no meu ponto de vista, também pode ser o seu também, é quando acontece a negociação. A Kátia falou em negociação com mediação. Então, nesse caso, eu vejo que você falou perfeito. Quando tem o mediador preparado, capacitado, ele vai perceber e ele vai tentar de tudo que aquele posicionamento se desmonte, ok. Mas quando existe a negociação direta, que são dois advogados, e de um lado está o advogado humanizado, e do outro lado está o advogado litigante que não acredita nos métodos, que não acredita nessa situação sistêmica toda como se. Como é que a gente, frente a esse advogado, aí você até começou a usar a negociação direta. Então, frente a esse advogado, o que a gente faria? Você até começou a falar, e muito bem, dando exemplo. E é o que a gente pode fazer, Marta. Né? Porque no falar, no querer falar, porque quando a gente participou, né, semana passada, se eu não me engano, semana retrasada, onde o conciliador, infelizmente, ele não foi tão feliz na condução, né? Porque ele se deixou influenciar, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas ele se deixou influenciar pelo advogado litigante. E isso ele perdeu a chance de talvez chegar a um acordo ou até uma composição entre as partes, porque o advogado falou pelas partes, que é uma coisa que eu não concordo quando eu estou na função de mediação, quando eu tiro a minha roupa, como a Beth fala, minha roupa de advogada e visto a roupa de mediadora, eu quero escutar as partes. Eu falo até assim, eu quero escutar a sua voz, Senhor. Eu quero escutar a sua voz, senhora. A voz do advogado vem com uma situação de coadjuvante. O advogado está ali para dar o apoio jurídico. Então, eu preciso entender, quando estou como mediadora, eu preciso entender o posicionamento, o interesse e os sentimentos da parte dela, não do advogado. Então, a Cádia até falou assim, sempre funciona com a gente, era bom, né? Não é uma receita de bolo que vai funcionar sempre. Infelizmente, Cádia, não sempre funciona, né? A gente tenta, mas quando a gente está como advogado, que é onde eu vejo a dificuldade maior, né, Marta? Quando estamos de mediadores, eu acho até que é mais fácil, vamos dizer assim. Concordo. E não depende da gente, né? Porque a gente somos meros facilitadores do processo, né? As partes, mas a gente consegue, com as técnicas, fazerem eles enxergarem os sentimentos, né? Os interesses por trás daquela posição. Mas quando a gente está de advogado e a gente não pode interferir no outro lado, né? Como foi no caso da gente na conciliação, o exemplo aqui, é muito frustrante, tanto para a gente quanto para o nosso cliente também. Não é verdade? Sim. O Barroso Com falou certeza. assim, acesso à justiça não significa necessariamente acesso ao judiciário. Perfeito, doutor. Eu concordo também que o acesso à justiça permeia por todos os métodos, né? O judiciário é apenas um caminho, né? Isso que eu tento construir para os meus clientes, né? E para os meus alunos, que o judiciário é uma porta, como no sistema multiporta, ele está lá, né? Mas o acesso à justiça é como um todo. Estamos na negociação, na mediação, na arbitragem, nos métodos, como a Gorete está falando aí, métodos alternativos são mais uma opção, é uma opção mesmo para solucionar os conflitos, né? E deve ser a primeira opção. Às vezes não é, Gorete, mas na maioria das vezes dá para a gente encaixar os métodos como primeiras opções. Nem sempre dá, mas na maioria deles dá. E aí, Marta, o que você acha nessa posição do advogado frente a outro advogado? Que eu acho que é isso que elas estão perguntando. Como é que a gente faz, hein? Quando está na frente de um advogado litigante. É difícil, né? Porque tem realmente advogados que vêm posicionados e os seus
clientes, eu vou Sim. assim chamá-los, né? Não têm Uhum. realmente conhecimento dos métodos. E, Perfeito. os clientes não têm porque os advogados também não fizeram questão de orientá-los. Uhum. Os advogados ainda têm aquela formação, né, que eu já falei inicialmente, obsoleta, de que tem que litigar, né, de Sim. que tem que seguir processo, de que tem que existir o processo. Né? Então, é Uhum. complicado, porque eu creio que é uma questão de cultura, é uma questão que nós estamos ainda em construção, que nós Uhum. devemos permanecer, né, nesta caminhada, nessas estações de trem, com firmeza de propósito e realmente Uhum. continuar fazendo o nosso trabalho. Às vezes é um trabalho de formiguinha, como você também Com fala essa certeza. expressão, às vezes não é, às vezes a gente está realmente assim, graças a Deus, com muitas formiguinhas, né? E isso Sim. nos ajuda, nos encoraja, nos fortalece, mas é um trabalho cotidiano. É uma questão de postura, é uma questão de tentar ser exemplo sem se impor, sem Uhum. querer parecer que está dando uma lição para alguém. Quem somos nós, né? Sim. Nós apenas acreditamos em um propósito, né? Em uma missão maior dessa Uhum. advocacia humanizada que tanto prezamos, mas é complicado, né? Porque é aí que está. O que, que está por detrás da formação, não só jurídica, Sim. Humana. desse colega, humana, né? Então, tem Uhum. várias questões que às vezes são difíceis de nós alcançarmos. Com Mas aos certeza. pouquinhos eu acho que a mentalidade está mudando em função realmente do judiciário estar assoberbado. Em função de nós termos vivido esse momento pandêmico, em função de todos os avanços na área de inteligência artificial e do que veio para somar, para ajudar, né? Essa parte Uhum. toda que está vindo com força e bem estruturada já no Brasil, e eu creio que a médio e longo prazo nós vamos colher muitos frutos na área de mediação, de negociação, inclusive de arbitragem também. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acredito Uhum. muito nisso. Eu não me vejo em outra situação. Então, é o que eu acredito e é o que eu Uhum. faço. Com certeza. Marta, eu lembrei aqui que eu participei da formação dos advogados dativos da OAB, né? Sim, E para eles ficarem no plantão do TJ, né? Os advogados dativos, aqueles que quando as partes não têm advogado, a Defensoria Pública, né, está assoberbada também, como bem judiciário, e aí o advogado, qualquer advogado pode ser chamado para sim, a causa, né? Ad hoc. E aí a gente participou dessa formação. E o interessante que eu lembrei aqui, até com os questionamentos das meninas, é que muitos dos meus alunos lá, que eram advogados e muitos jovens advogados, né? Eles falavam, ah, professora, não dá para fazer isso. Como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou aceitar que o meu cliente acorde desse jeito? Que chegue a um acordo desse jeito? E eu falava assim, quem quer o acordo? Você ou o cliente? O cliente. Se não tiver nada ilegal, se for uma coisa que ele vai abrir mão, mas você está achando que é desnecessário ele abrir mão, você vai chamar, vai conversar com ele, vai explicar. E mesmo assim, se ele quiser fazer o acordo, você não pode decidir por ele. Isso falta nos bancos da faculdade dizer. Eu não posso me identificar com a causa do outro, com o conflito do outro, vamos dizer. Né? O conflito é do outro. E eu digo sim, mais ainda. Quando eu percebo que eu tenho pré-julgamentos com aquele conflito, eu falo sempre, né, Marta? Eu peço impedimento, eu peço para me afastar, eu me julgo impedida. Porque aquilo sim, vai mexer comigo e tanto eu como advogada quanto mediadora, vou ficar, vamos dizer assim, não vou ficar suspeita, mas eu vou ficar mexida com a situação do outro e não vou ajudar. Eu vou terminar atrapalhando. Então, os advogados precisam dessa consciência de que a causa é do cliente, não sua. Você está dando suporte jurídico,
e da melhor forma possível. E o advogado humanizado, ele ainda olha o homem, né? Ele olha a pessoa como um todo, esse sistema que a gente falou aqui, né? Olhar que o que existe por trás do nosso, da demanda do nosso cliente. Isso é muito interessante a gente fazer. O Barroso está falando aqui, essa busca pela solução, a busca pela justiça coexistencial, que é uma palavra linda que ele bota aqui, demanda uma inteligência relacional, uma inteligência cordial. Isso, né? A gente vai até ter uma live sobre inteligência emocional, doutor, porque se a gente não tiver, e a Marta até falou aí, se a gente não se conhecer primeiro, para depois conhecer o outro, também fica prejudicial, né? A nossa atuação frente ao outro. Então, no primeiro momento, a inteligência emocional, a inteligência relacional, né? A inteligência é uma coisa bastante importante o advogado ter, e ele não tem na faculdade. Né? A gente não, são coisas que a gente vai tendo conhecimento pós-faculdade, né? Na pós-graduação, nos cursos que a gente faz, que falta na faculdade a disciplina psicologia. Né? Sim. Porque eu sou formada em odontologia, né? A Marta sabe, e aí na odontologia a gente passa pela disciplina, 6 meses pela disciplina, 1 ano que eu fiz, a disciplina de psicologia, e quando eu fui para a odontopediatria, a gente ainda tinha dentro da odontopediatria psicologia. O direito, eu só vejo essa psicologia forense nas pessoas que partem para estudar direito penal, se eu não estou enganado. Né? Mas eu acredito que não mudou muita coisa dos currículos, né? E aí falta a psicologia. Quando a gente encontra a psicologia, o que a gente veio falar aqui hoje, advocacia humanizada, direito sistêmico, constelação sistêmica, foram ideias trazidas por um psicoterapeuta alemão, que é o Bert Helling, que eu indico a todos os advogados lerem, e tem de graça na internet. Os livros dele são maravilhosos, fala do humano, né, da formação sistêmica, das leis, do amor, né, então o que acontece? A gente não precisa ser especialista no assunto, né, Marta, mas a gente precisa ter noção, né? Então uma coisa que falta nas faculdades de direito, principalmente em matéria de família, como a Kátia falou, falta realmente essa formação, mesmo que básica, em psicologia. Porque o que a gente vê na mediação, Marta? A maioria das coisas que a gente tem que permear, e os instrumentos e técnicas são ligados à psicologia. Você não concorda comigo? O que Com a gente certeza. tem, né, de técnicas é permeado pela psicologia. E a gente, não é que a gente vai ser psicoterapeuta como a Mírtala. A Mírtala é advogada e é psicoterapeuta também, mexe com constelação familiar. Eu não tenho condição, não sei se você tem, Marta, de fazer uma constelação sistêmica com alguém. Agora eu tenho condição de ver, perceber e orientar o meu cliente a fazer. Isso eu tenho feito muito, principalmente nos casos de família. Olha só, porque eu posso dar até um exemplo, né? Eu tenho um cliente no escritório que ele está super mexido com as irmãs, é um caso muito delicado. E eu e a advogada das outras partes, a gente sentou para conversar com ele. Ele falou mais de 3 horas. Né? E ele se defendia até de mim, se eu falasse alguma coisa, né? E ele dizia assim, peraí, Magali, eu quero falar. E eu dizia assim, coloque o seu sentimento de lado e vamos ver se a gente consegue pontuar objetivamente as questões. Marta, a gente não conseguiu pontuar objetivamente as questões. As pessoas, às vezes, infelizmente, não têm paciência de ouvir o outro. Uhum. Dentro das próprias famílias acontece isso. Então, assim, não é fácil, entendeu? Não é fácil, porque as pessoas estão muito assoberbadas, as pessoas estão muito desgastadas. Nós que somos mães sabemos disso, não é?
essa jornada tripla. Então, assim, essa sobrecarga, às vezes, qualquer coisa a gente está assim, né? Aí a gente tem que Armado, realmente se sim. trabalhar, tem que se Uhum, trabalhar, né? Tem que parar, né? Respirar um pouco, entendeu? Para poder seguir adiante. Esse uhum, cliente mesmo que você estava comentando, não entrando em maiores detalhes, mas uhum. assim, a pessoa às vezes só quer alguém que o Escute. escute, E era isso que ele o queria. escute, Escuta. entendeu? Escuta. E às Ele vezes, queria que. infelizmente, quando a pessoa fala, que a pessoa Uhum, consegue verbalizar aquilo que uhum. realmente está sentindo, Sentindo? está Sim. passando dentro de si, Ele está a se escutando. pessoa às vezes precisa atacar Uhum. ou a pessoa às vezes precisa se defender. Entender. Sim. Então, são várias questões que acontecem, né? A gente, Uhum. quando vai estudando um pouquinho, né, e o corpo fala, então a Sim. gente, né, estuda isso, a gente, né, lê isso, Lê. trabalha com isso, a gente percebe que são sinais, né? Que Uhum. tudo a gente pode aproveitar para fazer uma leitura daquela pessoa. Quantos Uhum. casais iniciam, às vezes, com um profissional só? Nós temos Uhum. exemplo disso, Sim. pretendendo até um divórcio. Primeiro, é litigioso, mesmo com um Uhum. advogado só, para reduzir custos, Sim. mas depois, nos atendimentos, com essa advocacia humanizada, né, com Uhum. essa escuta ativa, Ativa. nós Sim. conseguimos, às vezes, perceber que o que eles precisam não é até do divórcio, da Uhum. separação em si, são outras questões, né, que foram sendo somadas, Trabalho. foram Sim. sendo agregadas e que eles não tiveram ninguém para parar e Uhum. escutar. Perfeito, Marta. A escutativa realmente é isso. Se ele precisava ser escutado, e o que ele queria? Ele queria ser escutado pela outra advogada, que as irmãs deles não estavam, né? Então a advogada estava representando as irmãs. Ele queria contar a versão dele. Enquanto ele não contasse, ele contava várias vezes. Sabe aquela criança que fica repetindo a mesma história várias vezes? Então ele queria realmente ser escutado. Muito bem dito, muito bem, quanto à acessibilidade mesmo, né, Cádia, da Marta. Ele queria ser escutado, ele queria colocar a versão dele, ele queria que as irmãs escutassem ele do jeito que não escutava, não escuta mais, já não tem mais essa ainda, né? Esse contato já quebrou, né? Então ele não tem como falar com elas. Então ele queria que a advogada, né, representando elas, escutasse o sentimento dele. Outra coisa que eu vejo foi bem interessante que você falou, aí eu lembrei de um caso que eu estava com um cliente para divórcio e eu tinha escutado meu cliente do divórcio, né? E tava a partilha, o divórcio já estava assim, a partilha já estava, o divórcio já estava certo de que ia acontecer. A partilha que não estava sendo acordada. Então a gente dava aquele negócio, né? Dá a proposta, aí vem a contraproposta da advogada, aí a gente senta, até que chegamos a uma proposta que beneficiava os dois lados, né? Negociação ganha-ganha, né? Chegou ao ponto de tanto um abrir mão de um meu cliente abrir quanto a cliente da colega abrir. E ao final, quando eles chegaram a assinar o divórcio, a cliente quis conhecer a gente, a outra, né? Hum, A cliente da colega quis conhecer a gente. E quando ela foi ao escritório, ela queria ser isso que você falou, queria ser escutada. Ela queria ser levada em consideração a versão dela. E ela chorava tanto, Marta. Ela chorava tanto, amiga, que eu dizia assim: meu Deus, ela precisa de uma constelação. Né? Foi um caso de que eu tenho uma colega que faz, agora a Mírtala também faz, mas eu tenho uma colega que é a Rosana Mello, que ela faz a constelação e ela é advogada. E eu dei o cartãozinho para ela, eu disse assim: você precisa conversar com essa minha colega, porque ela pode te ajudar nesse momento de separação, né? Mas o interessante foi que ela quis conhecer a gente, que era advogada da outra parte, né? E aí ela quis contar a versão dela, né? E a gente já tinha escrito tudo no papel, que, né, já estava tudo feito, realizado, não era para mudar nada. Era só ela querer contar a versão dela. Então é interessante a técnica da escutativa que o negociador, que o mediador
aprende a ter, o advogado também ter, né? Saber essa escuta empática, essa comunicação empática, assertiva. O advogado também precisaria, né? Como foi falado aqui, o doutor Barroso falou que justiça é, sobretudo, um sentimento. É sim, Sim. né? A questão do sentimento está ali aflorando, mas como a gente vai retomando, né? Nos bancos da faculdade, o advogado não é preparado para isso, né? A não Não. ser o advogado que parte para o lado criminal. Aí ele tem um pouquinho que é a prática, ele tem a psicologia forense, né? Mas o resto não, são matérias optativas, não são matérias obrigatórias. Então é interessante. Eu acho que até a gente não pode, né, mudar o currículo nas faculdades, mas uma sugestão de que inclua, assim, a psicologia como uma matéria obrigatória, né? E eu acho assim nas fases iniciais, né? Nas turmas Na base, iniciais, na base, para poder na base. a pessoa começar a entender essas técnicas dentro da faculdade, na hora que sai o jovem advogado, não ser tão litigante, né? Conseguir formar essa rede, essa árvore de decisão com o cliente, né? Ter condição de fazer isso, mas infelizmente ainda não temos essa realidade. Então, o que a gente pode é propagar isso, né? Como a gente está fazendo aqui na live hoje, que existe advogados humanizados, né? Eu só queria fazer aqui uma diferenciação, porque as pessoas confundem com a advocacia colaborativa, né, dos Estados Unidos. A advocacia, o advogado colaborativo é aquele advogado que não vai para a justiça, Marta. O cerne dele é resolver as questões extrajudiciais. São os advogados extrajudiciais, que a gente vê muito aqui, está vendo muito aqui no Brasil. O extrajudicial é aquele que não, de jeito nenhum, mas se ele não consegue resolver fora da justiça, ele não vai para a justiça. Ele não vai. Não é um caminho. Para ele, o acesso à justiça é só. Não existe, né? Para ele, o acesso à justiça é coisa de outro advogado. O colaborativo, no cerne da palavra, é isso. Agora, o cooperador e o humanizado, ele vai sim para a justiça. Quando firma até isso mesmo, Magda, ele firma o termo de não litigância, né? Porque as pessoas confundem. Eu vejo muitos colegas dizendo que são advogados colaborativos, mas não são. E o advogado colaborativo é aquele que ele está, além de firmar o termo de não litigância, ele está envolto de vários profissionais. Ele trabalha com uma equipe, né, de profissionais. Então, tem o psicólogo, tem a pessoa, o contador, são várias pessoas que estão em volta dele para poder formar aquele tipo de advocacia. E ele não vai para o judiciário, né? Ele não se socorre, ele assina esse termo de não litigância, que foi bem dito aqui pela colega Magda. Né? Obrigada, Magda. Então, aqui no Brasil a gente confunde, né? A gente dá uma misturada no bolo e aí se diz assim, eu sou advogada colaborativa. Eu não sou. Você é, Marta? Eu não sou advogada colaborativa. Por quê? Eu vou para a justiça, né? Eu tento não ir ao judiciário, né? Mas tem momentos que eu vou ter que ir lá no judiciário, bater a porta, despachar com o juiz, fazer meu trabalho, fazer a sessão de julgamento, né? Sustentar a oral. Eu faço esse serviço, porque eu gosto também, né? Não é uma coisa, mas eu faço de uma forma humanizada, sempre conversando, sempre com muita transparência para o cliente, fazendo o melhor possível. E não garanto êxito, porque a gente é proibido disso também, né? Então a gente não garante êxito, não é dizer que você vai ganhar, não. É ser sempre transparente com o cliente. A gente está fazendo uma advocacia humanizada também. A transparência, na hora do atendimento, falar quais são os possíveis caminhos, a gente está fazendo esse tipo de acolhimento, né? Que a advocacia humanizada se diz acolhedora do cliente, né? E aí a Luciana está falando que deseja ver o país ser reconhecido como uma cultura de paz, um povo mediador,
que busca soluções mais sérias e humanizadas. Sim, né, Luciano? Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Né? E aí a Magda está falando, ela é conhecedora da advocacia colaborativa, equipe multidisciplinar, isso mesmo. São várias pessoas trabalhando para a resolução dos conflitos sem ir para a justiça. Só para Pronto, se eu quero dizer despedir. uma coisa. Eu vou ser assim, ter um rompante de ousadia, né? Sim, ó. E aí eu vou parafrasear nada ninguém menos que Martin Luther King. Olha, Então ótimo. ele fala: não me interessam as suas leis, quero saber dos seus juízes. Eu vou Uhum. mais além da minha concepção, quero saber dos seus mediadores, dos seus negociadores. Né? E com isso eu encerro a minha fala, Maga, agradecendo a você esse lindo convite. Ai, Estamos à querida. disposição, né, de Com você, para certeza. quem quiser interagir, trocar ideias, A né? gente tem a Adorei esse nosso. firma, né? Isso, com certeza temos a firma de advocacia, Assim. né? E eu Uhum. gostaria muito de agradecer a presença de vocês, um carinho enorme, desejar assim um feliz final de ano para todos os seus familiares também, e um Uhum. beijo no seu coração, Magali. Então, não, e eu agradeço a presença de todos, né? A sua presença é sempre uma honra, Marta. Teremos muitas lives em 2021, se Deus quiser. Adorei Deus quer, conversar com com fé em Deus. você, né? E vamos seguindo em frente com a nossa cultura da paz, né? E obrigada por todos que estão aqui presentes.